A morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos, por causa do câncer de intestino, trouxe à tona uma preocupação que tem crescido. Esse tipo de câncer, que antes era mais comum em pessoas com mais de 50 anos, agora tem aparecido também em adultos jovens. E o corpo costuma dar sinais, viu? Mudanças nas fezes, no funcionamento do intestino. Mas será que a gente sabe mesmo o que observar no dia a dia? Quando procurar um médico? Quando procurar ajuda? Vamos acompanhar na reportagem. No Brasil, a cada 12 minutos, uma pessoa é diagnosticada com o mesmo problema de saúde que causou a morte da cantora Preta Gil. São cerca de 45 mil casos por ano. O câncer de intestino, ou câncer coloretal, é uma alteração nas células que compõem o intestino grosso ou o reto. Geralmente começa com um pólipo, uma pequena verruga interna, que com o tempo pode crescer e virar um tumor. Exames de imagem, como a colonoscopia, são essenciais para a detecção de pólipos que podem ser retirados antes de virarem câncer. Tumores em fase inicial, a taxa de cura é mais de 90%. Então você opera, faz quimioterapia ou não e cura 90% ou mais das pessoas. Exames de fezes, que detectam a presença de sangue, também ajudam na prevenção. A fase inicial não apresenta sintomas, mas conforme a doença avança, surgem problemas intestinais, como prisão de ventre, alterações nas fezes e dores abdominais. Obesidade, sedentarismo e alimentação pobre em fibras e com excesso de carne vermelha são alguns dos fatores de risco. Uma mudança que tem gerado preocupação é a maior incidência desse câncer entre adultos jovens e de meia idade. Tanto é que nos últimos anos, entidades médicas reduziram a idade recomendada para o início dos exames preventivos, de 50 para 45 anos. Que doenças existem em minha família? O câncer de intestino é uma delas? Porque se ele for, a prevenção é completamente diferente. Ela não começa aos 45, ela começa aos 20, né? E ela é muito mais frequente, não é a cada 5 ou 10 anos, mas sim a cada 2 anos. Mas, pelo SUS, às vezes é bem difícil conseguir o principal exame de prevenção, a colonoscopia. A fila pode levar um ano, mais ou menos, entre você pedir e fazer. E às vezes pode avançar muito e, infelizmente, a gente vê isso. A gente vê que no SUS a gente tem diagnósticos mais avançados do que na saúde suplementar. Pois é, pessoal, vamos falar então mais sobre esse assunto, os sinais que a gente deve observar no dia a dia. Deixa eu sentar aqui para conversar ao vivo com a doutora Cíntia Givenchy. Obrigada, doutora, pela presença. Bom dia para você. Obrigada, Bruna, pelo convite. Obrigada pelo nome do Hospital Santa Rita eu estar aqui para falar de um tema tão importante, que é o câncer coloretal, né? Pois é, doutora Cíntia, a gente está vendo aí, né, usando como plano de fundo da nossa conversa, a morte da cantora Preta Gil aos 50 anos. Esse tipo de câncer, antes ele era mais comum em pessoas a partir dos 50 anos, mas agora a gente está tendo uma mudança aí nessa faixa etária. Pessoas mais jovens estão sendo diagnosticadas. O que está acontecendo, doutora? Sim, e a tendência é aumentar mais, principalmente por causa da nossa alimentação. Nós estamos tendo, desde a infância, uma alimentação rica em ultraprocessados, embutidos, excesso de carne vermelha, falta de fibras na dieta. Isso tudo levam à propensão ao câncer coloretal, né? E o sedentarismo, o excesso da ingestão alcoólica também é muito relacionado, o tabagismo. Então, assim, é um câncer relacionado com os hábitos de vida. Perfeito. Agora, um dos sinais de alerta é, por exemplo, a mudança ali nas fezes. O que a gente pode observar no nosso dia a dia, doutora Cíntia? A gente vai evacuar. O que pode ter de diferente aí que acende um sinal de alerta para a gente? A presença de sangue nas fezes, a presença de fezes que antes eram de uma consistência normal e começa a ser diarreia, constipação, você não tem o intestino preso, de repente começa com o intestino preso, dores abdominais, mas é sempre importante, que eu acho que pouca gente faz, é observar nossas fezes. Sim. Entendeu? Fezes diferente do normal, você já abre um alerta. E a presença de sangue, isso é muito importante, que a maioria dos casos, quando descobre, uma das principais queixas é isso, sangue nas fezes. Agora, como é que a gente pode diferenciar, por exemplo,
Tem gente que tem hemorroida ou tem fissura anal que também provoca ali uma presença de sangue nas fezes. Dá pra gente diferenciar ou isso é papel do médico? Isso é papel do médico. Eu acho que porque você pode ter só uma hemorroida ou você pode ter uma hemorroida e um câncer de intestino. Então, a gente não deve subestimar esse sintoma, esse sinal e procurar um médico para avaliação. Se a senhora falou agora do intestino preso, eu não tinha um intestino preso, de repente estou com frequência. Agora, o intestino solto também pode ser uma indicação? Também, diarreia, diarreia líquida, tudo isso também é um sintoma do câncer de intestino. A senhora falou da alimentação, né, da importância desses hábitos alimentares, a fibra. O que a gente deveria evitar, dá para a gente dizer assim, na dieta do dia a dia, na nossa vida? A carne vermelha, você já falou. Tem mais algum outro tipo de alimento que a gente deveria Eu acho que o principal é o ultraprocessado e os embutidos. Esses são altamente relacionados com câncer em geral e o câncer de intestino especificamente. Perfeito. Eu acho que... E a ingestão alcoólica, o excesso da ingestão alcoólica, hoje a gente fala que não existe uma dose segura. E a nossa população tem bebido muito, tem ingerido muito álcool. Então, tentar diminuir a ingestão de álcool ou evitar mesmo a ingestão alcoólica. O funcionamento do intestino também está diretamente ligado à nossa ingestão de água. Né? Tem um cálculo aí que algumas pessoas fazem sobre quanto de água a gente deve tomar, vai depender do nosso peso, mas de maneira geral, né, no fim do dia, quanto de água, doutora Cíntia, que seria o ideal assim para uma pessoa adulta? No geral, de 2 a 3 litros de água por dia é o ideal para a gente ter um bom funcionamento intestinal. Perfeito. Agora, um dos principais exames para a gente detectar o câncer de intestino é a colonoscopia. E muita gente tem vergonha até de pedir esse exame. Quando que a pessoa que está assistindo a gente em casa deve procurar um médico, às vezes até o clínico geral, para dar esse encaminhamento e fazer um exame? Quais as indicações para a colonoscopia? Então, hoje, a gente solicita a partir de 45 anos. Então, assim, todas as pessoas com 45 anos devem realizar colonoscopia. Provavelmente a cada 5 anos, algumas vezes a gente encurta a cada 2 anos, dependendo se vai haver a presença de pólipo ou não, tá? Mas a partir de 45 anos, em casos antes de 45 anos, se a pessoa tiver algum sintoma, ou às vezes a pessoa tem um caso na família, uma mãe, por exemplo, com 45 anos com câncer de intestino, provavelmente a gente vai pedir essa colonoscopia mais precoce, para investigar uma provável neoplasia de intestino. E tem algum exame menos invasivo, vamos dizer assim, que pode fazer parte desse rastreio também? Tem gente que tem pânico da colonoscopia, né? Vamos desmistificar isso, mas também dizer se existe algum exame. Sim, nós temos a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes normal, mas ele é só um rastreamento, porque se ele dá positivo, você tem que realizar a colonoscopia para você ver a causa desse sangue nas fezes. Perfeito. Então, ele não vai excluir a colonoscopia. Perfeito, doutora. Agora, a gente observa o caso da Preta Gil, né, que a gente está falando aqui sobre ela. Ela já vem aí de anos, né, dos últimos anos, de uma batalha, e a gente fala muito da recidiva, né? Para quem está em casa, o que significa isso? A doença, no caso dela, já existia, deixou de existir e voltou? Como é que seria isso? Sim, no caso dela, ela tinha uma doença localizada, fez um tratamento, ficou sem a doença, curada naquele momento, e ela teve uma recidiva, que essas recidivas é um retorno da doença, que pode ser no local ou pode ser em algum órgão, em algum outro local do organismo. Perfeito. E a gente vê ali, a gente estava até vendo a foto da Preta usando a bolsa, né? Que a Preta também ela teve um papel muito importante na conscientização e para divulgar esse assunto e para desmistificar mesmo o uso da bolsa, né? Porque há ainda muito preconceito. Explica pra gente ali, no caso dela, fazia parte do tratamento, era necessário que ela usasse essa bolsa, como é que funciona? Sim, ela teve um câncer, uma parte mais inferior do intestino, e aí ela precisou de ficar com a bolsa porque ela não tinha mais
a continência do esfíncter anal. O esfíncter dela não funcionava mais. Então, para ela era importante ter essa colostomia, a bolsa, né, que se chama colostomia. E o que é mais importante, porque muitas vezes as pessoas, quando têm uma colostomia, é como se isso fosse o fim do mundo. E que a vida acabou. E a vida não acaba por causa de uma colostomia. Ela provou isso, né? Que você pode ir na praia, você pode ter uma vida normal com alguma limitação da colostomia, mas a vida continua. Perfeito, né? Perfeito. Falando ainda dos sinais, doutora, a gente pode dizer que o câncer de intestino é uma doença silenciosa? Sim. Porque são os sinais que apresentam ali no dia a dia, às vezes passam despercebidos. Você falou do intestino preso, ali um sangue nas fezes, mas passa batido, né? É porque geralmente esses sintomas já aparecem quando a doença está um pouco mais avançada. Nossa. Por isso a importância de realizar a colonoscopia na idade correta. Porque a colonoscopia você vai retirar lesões pré-cancerígenas, que podem virar um câncer, ou mesmo diagnosticar um câncer no estágio mais inicial, tá? Então, os sintomas já acontecem numa fase mais avançada e a gente sabe que numa doença localizada inicial, 90% das pessoas são curadas. Nossa, gente, é muita diferença, né? Agora, doutora Cíntia, o que eu posso fazer hoje, em casa? O que eu tenho que mudar na minha vida para eu me prevenir? Eu acho que o mais importante é a nossa alimentação, como eu te disse, assim, eu acho que embutido, enlatados, ultraprocessados, diminuir carne vermelha, gordura, tentar comer mais fibras, iogurte é uma coisa importante para o nosso intestino, para o funcionamento, diminuir o álcool, não fumar, fazer atividade física, que é uma coisa tão importante, porque as coisas estão interligadas. A falta do exercício, uma alimentação ruim, vai levar à obesidade. A obesidade aumenta também o risco do câncer de intestino. Então, e o estresse, né? A gente tentar lidar com o nosso estresse. Eu sei que nos dias de hoje é difícil, mas a gente tem que ter alguns escapes, diminuir o estresse, porque também o estresse também está muito relacionado com a probabilidade da gente ter um câncer. Perfeito. A doutora Cíntia, gente, ela é do Hospital Santa Rita, que tem um trabalho importantíssimo. Até te pedir para você falar um pouco, inclusive na pesquisa, né, na área oncológica. Sim, a gente vê que a Preta Gil, no final, foi para os Estados Unidos participar de alguma pesquisa clínica. A gente tem no Brasil várias pesquisas clínicas, a gente tem no Santa Rita um centro de pesquisa desenvolvido em que a gente participa de vários estudos e esses estudos levam a população a ter acesso a drogas que ainda não são disponíveis no mercado, né? E a gente vai, a partir daí também, descobrir novos tratamentos que são muito importantes para o tratamento e para a cura do câncer. Bacana. E a gente lá no Santa Rita está de portas abertas para a população, para receber esses pacientes e fazer o melhor tratamento para eles. Incrível, doutora. Chegou uma pergunta aqui muito interessante da telespectadora Penha de Nogueira. Ela é de Cariacica. Obrigada, Penha, pela participação. Ela falou o seguinte sobre o histórico familiar que a senhora tinha citado aqui, que uma prima dela de 1º grau teve câncer no intestino. Hoje a Penha diz que tem 41 anos, nunca teve nenhum sintoma, mas também nunca realizou nenhum exame preventivo e de rastreamento. Primo de 1º grau ou 2º grau que seja, é um indicativo para a pessoa buscar esse monitoramento? Sim, Penha. Parente de 1º grau, pai, mãe, primos, filhos, sim. Agora a gente precisa saber a idade dessa pessoa, porque às vezes ela teve um câncer de intestino com 70 anos. E aí ela não precisaria de realizar a colonoscopia antes de 45 anos. Perfeito. Outra pergunta que chegou aqui, eu perdi o nome do telespectador, se eu achar, depois eu mando. Eu vi que ele era da Serra. Sobre observar nossas fezes, não costumo fazer isso. Vou ao banheiro e já fecho logo a tampa do vaso. Cor, formato, até quantas vezes por dia eu vou ao banheiro, isso pode me indicar alguma coisa? A frequência, né? Interessante isso. O que a gente tem que observar ali nas fezes? A gente tem que observar a nossa frequência.
Por exemplo, se a sua frequência é ir ao banheiro uma vez ao dia, se você começar a ir 2, 3 vezes ao dia, tem uma coisa de errado. Agora, se a sua frequência é não ir ao banheiro, aí um dia sim, um dia não, e começar todos os dias, fezes mais amolecidas, então você deve investigar. E aquela sensação de que você foi ao banheiro, mas que não saiu tudo que deveria ter saído? Sim, isso também pode ser um sintoma de um câncer de intestino, principalmente do câncer de intestino na fase mais final do intestino. Nossa, caramba. Que hábitos, além da alimentação, tem algum hábito que contribui para a gente inflamar o nosso intestino, doutora Cíntia? Ou está mais ligado à alimentação mesmo? Muita alimentação, aquilo tudo que eu já falei, do álcool, do cigarro, né? O estresse, eu acho que o estresse também inflama muito o nosso organismo, né? Acho que é um fator que é difícil da gente combater, da gente controlar, mas eu acho que é importante. Eu acho que a atividade física é uma forma da gente diminuir esse estresse e também contribuir, né, para a nossa saúde, não só intestinal, cardiovascular, outras áreas do organismo. Janaína está perguntando aqui para a gente, não colocou o sobrenome, ela é de Vila Velha, obrigada pela participação. Esses pozinhos de fibra, doutora Cíntia, que a gente encontra na farmácia e no supermercado, a gente pode consumir para ajudar no funcionamento do intestino? Sim, Janaína, eu acho que pode. Eu acho que o ideal talvez seja um nutricionista, um médico avaliar para saber qual é o melhor para o seu caso, qual a quantidade que você deve ingerir. Mas, de modo geral, sim. Perfeito. Doutora Cíntia, para a gente finalizar, né, estão chegando aqui algumas mensagens, não dá tempo da gente ler todas. Que mensagem que você deixaria para quem está assistindo o Tribuna Amanhã, hoje, de toda a idade, homens, mulheres, e que nunca se atentou aos cuidados com o intestino, nunca pensou em procurar um médico para fazer uma colonoscopia? Que alerta que a gente deve deixar para essa pessoa hoje? Eu acho que o alerta é a gente cuidar mais da nossa alimentação, principalmente desde a infância, porque o câncer é um processo. Então, desde a infância, você tem que cuidar da alimentação de uma criança, do que você vai expor o seu filho, o seu parente na alimentação. A gente tem que procurar um médico no momento certo, tem que fazer exames periódicos. A vida é muito corrida, mas a gente não pode descuidar da nossa saúde. Se você vê a história mesmo da Preta Gil, ela fala que ela estava 6 meses já tendo alguns sintomas e postergando pela correria do dia a dia. Então, assim, a partir do momento que você sente alguma coisa, tente procurar um médico o mais rápido possível, porque pode não ser nada, só para um esclarecimento ou para já diagnosticar algo que já exista. Perfeito. Que bate-papo bacana, né, gente? E não é para assustar, é para trazer o alerta mesmo para esse cuidado. A gente conversou com a doutora Cíntia Givenchy. Givenchy, eu tinha falado seu sobrenome errado da entrada. A doutora Cíntia é médica oncologista do Hospital Santa Rita, que desenvolve esse trabalho também mega importante aqui no estado, de pesquisa na área oncológica. Obrigada, doutora Cíntia, pela participação. Obrigada a você, Bruna, pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.